Povo de Deus, o Pai do Senhor Jesus, a vocês que estão nessa hora aprendendo junto comigo um pouco mais da palavra do Senhor, nós vamos hoje para a revista do ensinador para pré-adolescentes. E eu estou aqui com a revista do professor, revista normal, para auxiliar o professor, então eu estou usando uma revista do professor também. E está aqui na sua tela boa parte da revista, né? Logo de frente nós temos aqui a lição de número 9. Veja que é diferente da lição de adulto, não é datada. Ou seja, esse material pode muito bem ser usado não só para a escola dominical no domingo, mas para ser posto em prática em outro ambiente, como escola comum, secular, ou a casa onde os pais têm dificuldades para ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Eles poderão estar usando a revista, né, da escola bíblica, certo? Lição de número 9, que tem por tema uma pergunta que os testemunhos de Jeová fazem muito. Sou filho de Deus? É uma pergunta. Do lado tem as redes sociais ali, né, as curtidas, os emojis, né? O coração, o legal, o sorriso estampado, um sorriso mais comum e outro com óculos. E de capa já tem a imagem, lógico, a imagem cortada de um pai de costas, um pai fazendo um movimento rápido para acompanhar o filho com a bicicleta. O filho, a bicicleta, observe que a bicicleta está sem as rodinhas, né? Já fazendo alusão a que o filho vai ter que dar os primeiros passos, mas o pai é quem está controlando os primeiros passos do filho, sem aquelas rodinhas para controlar ele. Então, o filho está prestes a começar a caminhar sozinho e o pai está equilibrando ele na jornada para dar aquele impulso, né? Então, nessa lição do número 9, surge a pergunta: sou filho de Deus? Tem certeza que eu sou filho de Deus? E basicamente será este o... Seguindo também aqui o padrão da lição de adulto, você observa aqui na sua tela, do seu lado esquerdo aí, talvez seja do seu lado direito da tela, mas tem aí devocional, praticamente o que acontece com a revista dos adultos, que é quando é mostrado os dias da semana e a leitura que refere-se àquele dia. Já não coloca a interpretação, né? Não coloca a interpretação. Acho que se colocasse a interpretação já ajudaria um pouco mais as crianças, né? Já nos adultos tem interpretação. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12. Fala sobre a pessoa ter nascido de novo, não da vontade da carne, do varão e tal, mas da vontade de Deus, né? Aí você vê João 1,12, que é a leitura de segunda-feira. Embaixo aqui está: porém alguns creram nele, o receberam, e a esse lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se colocasse na frente seria melhor. Uma dica que eu dou para vocês aí que trabalham com adolescente não precisa criar um grupo para isso com os pais. Eu talvez fosse bom criar um grupo com os pais, mas muito grupo fica ruim. Mas os professores terem o número do WhatsApp dos pais para todos os dias pela manhã, naquela lista de transmissão que é fácil de fazer, enviar a leitura diária para que o pai vá lá e incentive. Olha, domingo a lição vai ser sobre a pergunta: sou filho de Deus? Então vai falar sobre o filho de Deus, sobre quem é e quem não é.
Então você já vai começar essa semana aqui com as leituras. Então o pai passa para a criança, né, essa tabelinha. Aí printa a tela, manda uma foto, né? O pai já vai ajudando. Se o pai e a mãe for cristão, já vai auxiliar a criança ali. E é bom o professor sempre perguntar quem leu, fazer um jogral com eles, uma gincana ali, uma espécie de debate, né? Incentivar a leitura bíblica diária, né? Até premiações, né? Por exemplo, fazer eles decorarem aquele versículo. Olha, semana que vem nós vamos estudar tal lição. E os versículos bíblicos diários são esses, esses e esses. E vou fazer uma pergunta aqui no próximo domingo. Quem responder a pergunta referente aos versículos onde está escrito o capítulo, o versículo e citar o texto, eu vou dar um bombom, eu vou dar um pirulito, uma caixa de bombom, vou fazer uma premiação, enfim. Incentivar a leitura diária é bom, né? Eles vão ser incentivados não só ao prêmio ali, o bombom é simbólico, né? Mas forçar a quebrar esse bloqueio, né? De que os jovens e adolescentes, as crianças estão tendo em relação à palavra, porque eles passam o dia todo gravando coisas desnecessárias como desenhos, filmes, séries, o tempo todo. Então ajuda, esse bloqueio ajuda. E digo-lhe o seguinte, que uma vez que uma criança dessa aprende um versículo desse, ela não esquece nunca mais, tá certo? Ela não esquece nunca mais. Eu lembro de versículos que eu aprendi na catequese. Eu lembro que uma vez eu ganhei, quando na igreja católica ainda, eu ganhei um prêmio lá. O prêmio foi o devocional que a igreja católica tem, chamado Inário Católico. Eu ganhei o Inário Católico por dizer um versículo bíblico. A professora perguntou: qual é o último versículo da Bíblia? O que está escrito? Eu disse amém. E ganhei. Como é que eu vou esquecer? Eu não vou esquecer. Então vamos lá. Só uma dica aí para vocês, né? A lição de hoje encontra-se em Romanos capítulo 8, dos versículos 14 a 17, né? E o texto em foque aqui, o texto áureo, né? O texto de reforço está em João capítulo 1, versículo 12. Entre aspas aí está: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você estiver usando uma tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, vai estar um pouco diferente, né? Mas não muda muita coisa o sentido, né? O objetivo aqui é explicar para eles qual é o sentido da palavra filhos e a diferença entre filhos criados da carne, criaturas, para filhos adotados pelo o sangue de Cristo, né? Esse é o objetivo da lição. Então não se apegue muito a esses versículos não, porque foi uma forma que eles encontraram de amenizar as dores da língua portuguesa para as crianças e os adolescentes, tá? Lembrando que essa revista aqui é para os pré-adolescentes. Então, se é pré-adolescente aí, vai estar na casa aí dos 11 anos até os 13. Então, não vai ser tão fácil eles lidarem com a linguagem mais robusta como nós. E até nós mesmos às vezes nos batemos um pouco. Tá certo? Mas menos que isso também não, porque aquela linguagem muito acriançada não faz a criança despertar para o futuro. Ela tem que estar assim, equilibrada, mostrando os pontos principais, né? Vamos lá. Então aqui tem o espaço pedagógico, é onde o instrutor da revista dá os passos para o professor fazer, né? E ressaltar ali, explicar
E eles explicam sobre a tecnologia, o que mudou, a observação, que os pré-adolescentes hoje, a maioria deles tem celulares, então a informação é muito rápida. E eles estão impregnados de informações mundanas, né? E agora surgiu os objetivos. Primeiro, três objetivos aqui. Primeiro objetivo, definir o que significa ser filho de Deus. Aí está na sua tela, né? Definir o que significa ser filho de Deus. Explicar o processo de adoção divino e destacar a importância de obedecer a Deus. Então, definir, explicar e destacar, né? E você precisa martelar isso na sua mente. Para aqueles que usam quadro, você pode colocar isso no quadro, né? Fica bom. Eu gosto de usar o quadro. Quando eu dou aula na escola bíblica, eu sempre uso o quadro, né? Porque fica implícito ali na tela, né? Sempre você vai estar voltando para aquilo, você não se perde. Tá certo? Então esses são os três objetivos: definir, explicar e destacar. O que o seu aluno vai ter que saber quando terminar a aula, né? Quando acabar a aula, ele vai ter que ter rodado por esses 5 pontos, esses 6 pontos aqui, melhor dizendo. O primeiro ponto é que existe uma diferença entre ser filho de Deus e criatura de Deus. Veja que é no sentido horário. Segundo, a salvação está disponível a todos os que creem em Jesus. Terceiro, se você quer ser filho de Deus, não basta apenas ser membro de uma igreja. Quarto, todos os que creem em Jesus passam a ser filhos de Deus por adoção. E nesse ponto 4 aqui, com certeza, ele vai explicar o que é crer em Jesus, né? Não é só a crença religiosa, é muito mais que isso. É a entrega. Quem crê se entrega, né? Quem ama se entrega por aquele objetivo. Quinto, os filhos da ira nunca vivem em paz, pois eles não têm a paz de Deus. E o sexto ponto é: os filhos de Deus amam e praticam a verdade. Então, é uma aula bastante pesada para os adolescentes, né? Pesada que eu falo no sentido, é um mocotó recheado aí. O professor mergulhar de cabeça aí, os alunos vão sair realmente aprendendo muita coisa, tá? Então, página 63, pulamos, vamos para a página 64 da sua revista, onde tem os conselhos aqui sobre materiais didáticos, né? O material didático, que é o material didático aqui é folhas de papel A4. Essa folha de papel A4 é folha de ofício, viu? Eu sei que vocês sabem, mas só para ficar guardado na memória aí. É folha de papel, ofício normal, né? Lápis, né? Não usa-se muito caneta, usa-se mais lápis. Tá certo? E lá vem o ponto: conhecendo mais de Deus. Já vem para cima do assunto, né? Vamos lá. Vamos para a leitura. Olá, amigo e amiga, né? Ou amiga, pré-adolescente. Você sabe a diferença entre uma pessoa que acredita em Deus e uma pessoa que é filho de Deus? Parece ser a mesma coisa, porém a Bíblia deixa claro que todo filho de Deus é criatura, mas nem toda criatura é filho de Deus. Na lição de hoje vamos descobrir a diferença. Bom, deixa eu ver que já começa aqui uma coisa maravilhosa. Você já poderia colocar no quadro, sendo eu, já colocava no quadro essa frase aqui. E dá uma dica para eles, quando eles estiverem com suas redes sociais ativas. Dá essa dica para eles, para que eles compartilhem esse texto
né? Pede para eles escreverem esse texto aqui, né? Essa frase, né? Todo filho de Deus é criatura, mas nem toda criatura é filho de Deus. Pronto, já coloca para eles pensarem, já vai virar uma filosofia de vida para eles. Eles já vão passar para frente a verdade do evangelho. Até um adulto vai perceber essa frase aqui. Os menorzinhos não vão perceber, mas eles que estão estudando vão enfatizar bastante isso. E os adultos também, né? Promova o debate quanto a essa questão aqui. Pergunta se eles entenderam mesmo o que quer dizer. Escreva no quadro que é uma criatura, né? No princípio lá Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, né? Essa palavra criar é inventar, é gerar de onde não existia, né? Ele inventou o homem. O Senhor inventou o homem. Aí você já deixa claro, macho e fêmea, né? Enfim, já vai despertando eles para eles compartilharem esse assunto, né? Tópico 1. O que é ser filho de Deus? O apóstolo João enfatiza que Jesus veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Aí nas lições passadas está falando sobre o povo. Que povo é esse? Pode perguntar para eles, que povo é esse? Qual era o povo de Deus? Eram os hebreus, né? E aí você vai ter que preparar uma caixa de chocolate para sair perguntando e eles respondendo, né? Deus então abriu a porta da salvação a todos os que creem em Jesus e assim fossem feitos filhos de Deus. O versículo seguinte, versículo 12. Isso significa que todo aquele que crer em Jesus, independentemente da nação, independente, ficou faltando mente, né? Independente da nação que pertença, pode ser feito filho de Deus. Entretanto, há algumas exigências. Quer dizer, qualquer pessoa hoje pode se tornar um filho de Deus, porque, primeiro, lembre-se, lá quando Deus criou o homem pecou, errou, caiu, fez a sua vontade, e Deus agora providencia um modo do homem retornar para ele, que é o modo dos sacrifícios, o sacrifício de animal. E feito isto, chega um momento em que o homem não consegue mais satisfazer a vontade de Deus com os animais e Deus já não sente mais aquele cheiro suave. Então Deus decide destruir todos os seres vivos da terra. Varre com água, a terra volta a ser normal. Da geração de Adão ficou apenas Sem, Cão, Jafé, Noé, as suas noras e a sua esposa, né? E daquela geração Deus começa a criar agora um novo povo que pudesse adorar a ele. E depois disso, ele escolhe agora uma nação através de Abraão. Então ele chama Abraão para fora daquele povo. Ali já 120 anos depois da Torre de Babel, Deus chama Abraão para fora daquela terra. E Abraão sai e obedece, né? Ainda como Abraão, mas obedece. Porque Deus tinha prometido em Gênesis 3,15 que resolveria o problema da queda do homem, pisando a cabeça da serpente, que ali representa Lúcifer, Satanás. E que a salvação seria através deste prometido, deste Deus prometido. Depois de Abraão surge Moisés, e Moisés diz: olha, no meio de vocês Deus levantará um que esmagará a cabeça da serpente. E logo no deserto, Moisés levanta a serpente, Moisés levanta a serpente, explicando que um dia Deus levantaria alguém para que pudesse
arrancar os pecados do mundo, como aquela serpente de bronze estava em pé. O contexto é o seguinte: no deserto, o povo começou a receber umas pragas lá, e justamente por causa da desobediência deles, e eles ficavam doentes. E Moisés criou uma serpente de bronze lá, um monumento, uma estátua. E todos os que chegavam perto dela, que olhavam para ela, eu estendia as mãos, fazia um sinal, que acreditasse que aquela serpente poderia curar eles, eles eram curados. Somente os que criam. Alguns chegavam de baixo e não eram curados porque não criam. Eles não acreditavam naquela serpente. Eles não acreditavam que aquele monumento poderia fazer alguma coisa por eles. Lógico, lá atrás tiveram um problema com o bezerro de ouro. Só que aqui o que está sendo erguido não é um ídolo de adoração. O que está sendo erguido aqui é um paliativo, né? Não é um intermediário entre Deus e os homens, porque é uma figura de Cristo. E tampouco ali se constitui idolatria. Aquilo vai acabar. Ali é um socorro, né? Cumprindo o Salmo 46. Socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus olha para o coração do povo e diz: bom, eles só acreditam numa coisa que seja palpável. Então eu vou mostrar para eles uma coisa que eles possam ver. E quando eles virem aquilo, eles pensem em mim e eu cure. Então quando Jesus surge, Jesus diz o seguinte: essa geração má e perversa me pede um sinal, e eu não vou dar sinal, a não ser com o de Jonas, que Jonas passa 3 dias e noites no ventre do peixe. Assim o Filho do Homem passará na terra. Quer dizer, eu vou morrer, ninguém vai me ver, eu vou me esconder, depois eu volto, ressurjo. Como Jonas foi lá para pregar, não pregou, desviou-se do caminho, e ninguém viu mais Jonas durante aqueles 3 dias, desapareceu, né? Como Jesus também ninguém vê, Jesus desaparece. Depois é que Jesus ressurge. E Jesus diz: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, para que crescem nela e fossem salvos, libertos, limpos do mal, assim também o Filho do Homem será levantado nessa terra, né? A fim de elevação de muitos e queda de muitos. Quer dizer, muita gente vai crer, muita gente não vai crer. Você vê isso em Lucas 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, 1, 2 e 3, conta sobre os relatos dos que acreditam em Jesus e dos que não acreditam em Jesus, né? Aqueles capítulos seguintes ali conta a história de Isabel, a história de Zacarias, né? Depois vai contar a história do nascimento de Jesus. E quando Jesus é apresentado no templo, os fariseus não conseguem ver Jesus como sendo o Cristo, mas um homem que acreditava na redenção de Israel, chamado Simeão, e uma sacerdotisa chamada Ana, profetisa da tribo de Fanuel. Eles velhos conseguem enxergar o Cristo ali. Então eles creem que o Cristo pode salvá-los. Então por isso que há essa diferença aí. Por isso que Cristo é levantado, para que as pessoas creiam nele. Então o ponto A, B e C dessa lição é: a palavra crer em Jesus aqui para ser salvo, de Romanos 10 e 9, não é somente crer no Cristo. Não, eu creio que Jesus é Deus e eu vou ser salvo por isso. Não. A crença aqui vem mediante a obediência. O que crê e for batizado, ou seja, o que seguir os ritos batismais. É bom explicar isso aqui, porque as pessoas acham o seguinte: não crê e for batizado. Bom, mas a palavra batismo ali vem de imersão. Você tem que crer, presta atenção nisso, e mergulhar o mais profundo possível, ir o máximo além na sua limpeza e pureza espiritual, para que você saia do outro lado purificado. Então aquele que crer e for batizado será salvo. O que crer e imergir neste mundo espiritual será salvo. Então o batismo nas águas é o primeiro sinal de imersão. Morreu para o mundo, nasceu para Cristo. A partir dali,
a pessoa já vai seguir uma vida nova e ele vai mergulhar o mais fundo possível, buscando, lutando pela sua salvação. Então, esse ponto A aqui, é preciso crer em Jesus, né? 1 João 5, a seguir, aí ele diz, crê, na sua tela do lado direito, aí depois da menina, depois do meu rosto aí. Crer não é somente acreditar que Jesus existe, ponto. Crer em Jesus requer estar em, né? Esqueceram do em aqui. Estar em comunhão com Jesus e participar da família de Deus. Depois você corrige aí. Crer em Jesus requer estar em comunhão. Essa palavra comunhão aqui, a Igreja Católica traduz por Eucaristia, né? Eucaristia é sentar para comer juntos, comer pão juntos, ou estar na mesma mesa, fazer aliança. Então, crer que temos essa aliança com Cristo e participar da família de Deus, quer dizer, reunir com os outros. O João diz que se nós andarmos na luz, como na luz, Cristo também está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quer dizer, eu creio, você crê, seu irmão crê, seu pai crê, sua mãe crê, seus irmãos creem. O pastor crê, aí a missionária crê, o evangelista crê. E todos, numa crença só, nós formamos a família de Deus. Nós participamos, sentamos juntos na mesma mesa. Às vezes no sentido físico, quando nos reunimos no templo para adorar naquelas horas de culto. Mais especificamente no mundo espiritual, nós estamos assentados na mesa com Cristo. Tá certo? Letra B. Deve, quem crê, né? Você diz assim, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? Então você precisa ter comunhão com Ele, é o ponto A, preciso crer em Jesus. Letra B, se você diz que é filho de Deus, deve obedecer aos mandamentos de Cristo. Ele usa aí 1 João 5, 2 e 3, né? E você pode usar aquela frase quando Jesus está lá, está pregando, e Maria e os seus irmãos vêm falar com ele. E aí alguém diz assim, mestre, tua mãe, teus irmãos e todas as suas irmãs estão lhe procurando, querem falar-lhe. E Jesus, apontando para os seus discípulos ao redor, e os que estavam assentados aos pés dele, disse, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, senão todos aqueles que fazem o quê? A vontade de meu Pai. Então, deve obedecer os mandamentos de Cristo. Deve obedecer aos mandamentos de Cristo. A obediência é a marca do discípulo de Jesus. Quem diz que é filho de Deus e não obedece aos seus mandamentos, está se enganando. Então, se a pessoa diz que crê em Jesus, mas não obedece os mandamentos, então ele não crê. E se a pessoa diz que é filho de Deus, mas ele não obedece os mandamentos, então ele está se enganando. Ele se acha filho, mas não é filho ainda. Então, letra C, o filho de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo, disse João. 1 João 5, versículo 4. Se alguém quiser ser filho de Deus, tem que renunciar aos vícios, os palavrões, viu, adolescentes? A rebeldia e todas essas coisas do mundo de pecados. 1 João 5,18. Se alguém quiser ser filho de Deus, tem que renunciar os vícios, os palavrões, a rebeldia e todas essas coisas do mundo de pecados. Você que está ali à frente dos jovens, adolescentes, deve ter aquela sabedoria de orar por eles, tá? Lógico que você vai ter que, se você não for fazer essa lição, talvez você não se ache preparado para fazer isso agora, mas você deve abrir um jejum durante a semana
para no domingo você orar por esses adolescentes que são tão bombardeados pelo mundo, certo? Porque só pregar para eles não vai adiantar muito. Você vai pregar, lógico, a palavra ela tem efeito próprio, mas existem demônios que rodeiam a vida da criança, tá certo? Rodeiam a vida da criança. Tem uma aula aqui que eu gravei sobre isso, sobre o Molu, o demônio que invade a vida da criança. Depois você assiste para você ver como você pode amarrar esse bicho. E Jesus disse que não dá para invadir a casa de um valente sem amarrar o valente. Tá certo? Por isso que deixa-se muito a desejar. E vocês que são professores de EBD devem ser também escritores, pregadores e escritores, porque vai corrigindo as falhas da revista. Não estou dizendo que a revista é ruim, pelo contrário, estou dizendo, é um auxílio maravilhoso. Mas você vai percebendo as brechas que ficam. Por exemplo, vai se falar sobre o Filho de Deus, sobre ser Filho de Deus. E ali está escrito o seguinte, que se alguém quiser ser filho de Deus, deve renunciar, né, os vícios, os palavrões. Bom, mas como? E aí você entra, o professor entra aí. Professor não é só para ficar lendo a revista. Você entra aí nesse ponto, quando diz assim, olha, tem que renunciar aos vícios, os palavrões, aí você entra. Como você faz isso? Ensine a eles a fazer. Tá? Use a sua experiência. Como você se libertou de um vício? Talvez não encaixe em todos, mas em alguns ali vai encaixar. E outros nem quererão entrar pelo mesmo vício que você teve. Tá bom? Eu, por exemplo, eu já xinguei muito. Eu dava bom dia xingando, a verdade é essa. Tudo meu era palavrão. E quando eu aceitei a Cristo como Salvador e Ele me aceitou no céu, eu tive que mudar minha rotina de conversa. Eu tive que parar de falar com quem falava palavrão. Eu tive que cortar o vínculo, o cordão umbilical com as pessoas, para que o meu linguajar ficasse diferente. Então, não uma vez só, nem duas, você vai perceber que algum dos adolescentes ali, influenciado pelo ambiente que ele vive, ele vai falar um linguajar, né, ambientado. E você vai ajudando ele a corrigir. Olha, meu filho, o crente fala assim. Por isso que eu sou contra essas Bíblias traduzidas como da linguagem de hoje. Linguagem de hoje, emoji, essas figurazinhas, esse negócio aí. Isso serve para criancinha pequena. Que a criança está aprendendo a falar agora. Mas para adolescente, pré-adolescente, não serve mais. O que serve para eles é mocotó. Porque, veja bem, eu falo sempre isso. Quando a criança dessa, um adolescente desse, um pré-adolescente, aí sei lá, de 10 a 12, 13 anos, ele escuta uma música do mundo, mesmo que ele não coloque no aparelho dele. Às vezes ele não é crente, às vezes ele é crente, mas o pai não é. O pai coloca lá no som. E agora com essa moda de paredão, de não sei o que, a linguagem musical fica na mente da criança. E o que fica grudado é o palavrão, é o xingamento, é a pornografia. Então você vai ter que ensinar essa criança a sair fora disso. Como se faz isso? Bom, já que elas têm um aparelho celular, é bom pedir para que elas façam uma varredura. Você sabe que se você fosse o pai de uma criança dessa, você fosse fazer uma varredura, você ia achar muita coisa que não condiz com a vida de um adolescente, de um pré-adolescente. Tem coisa ali a mais, porque o ambiente que ele vive empurra ele para essas coisas. Então o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que abrir um jejum durante um dia desse da semana, tá certo? Dar a revista e quando finalizar a revista, você orar por eles todas as vezes. Não fazer aquela oração coletiva, mas fazer aquela imposição de mãos. Orar mesmo por eles, para que Deus possa usar de infinita graça e misericórdia e bloquear o acesso
espiritual daquelas músicas, daqueles palavrões, dos vícios para a mente dessas crianças. Para que os demônios que estão do lado, rodeando elas, não influenciem a vida delas, que elas não cresçam viciadas, mesmo estando debaixo de um templo evangélico. Então, professor, você aí é o sacerdote, tá certo? Se você não dava importância ao ofício de professor, você vai começar a dar a partir de hoje. Porque você é o socorro para essas crianças. Você é o único canal aí pelo qual a água do Espírito, glória a Deus, passa durante aquela semana inteira de tribulação na vida da criança. Então você tem quantos minutos ali? 1h30, 2 horas no máximo, estourando? Muitas escolas bíblicas, eu já frequentei, já vi, que é só brincadeiras. Olha, meu irmão, o mundo não brinca. O diabo não brinca. Não adianta você levar uma criança para a escola bíblica só para ele não importunar os pais de um lado e colocar eles... Você está entendendo a questão? Então, abra um jejum. Você que é professor, que é professora, não é bom ser um só, tá certo? Você vai precisar de ajuda de alguém. Normalmente é bom quando é um casal, porque eles levam para casa aquele problema. Irmão, aprenda uma coisa. Quando você for fazer uma coisa para Deus, você tem que respirar aquilo, amar aquilo, ser aquilo ali. Se entregar. Você vai para casa, você não vai jogar a revista lá no canto. E semana que vem você vai pegar, eita rapaz, é amanhã. Não. Você vai para casa, você vai descortinar a próxima revista. Você vai passar para o caderno o que você quer fazer. Você vai orar a Deus. Deus de noite vai se apresentar em sonho, em visões, iluminações. E se for um casal, melhor ainda, que vai unir útil ao agradável. Não há pecado nenhum em você cortar um tópico desse da lição, colocar o seu tópico. Ou quem sabe um dia você formular sua própria lição de escola bíblica. E aquilo vai passando de geração em geração, porque essas revistas elas vêm se repetindo. Com outras linguagens, mas a mesma coisa vem se repetindo. Então, entre de cabeça nesse chamado. Você vai entrar num campo espiritual maravilhoso. Onde você vai ver os olhos dos adolescentes brilhando, querendo um dia ser igual a você. Onde você vai cativar essas crianças que estão na puberdade, que estão descobrindo o mundo. Rapaz, você pegou o momento ideal para você colocar Cristo na mente da criança dessa. Aí vale a pena você estudar um pouco de história, de filosofia, de teologia, sabe? Ir junto com eles, pesquisar o ambiente onde ele vive, tá certo? Fazer ele contar as desavenças que ele tem com a vida, os contrastes que ele tem, as dificuldades dele. Então, entender, compreender, de vez em quando ir visitar um, fazer uma visita com o outro, reunir a escola bíblica, tirar um dia para fazer um culto voltado para aqueles adolescentes da escola bíblica, dar oportunidades a eles de se expressarem. Então, isso vai abrindo um mundo espiritual para aquela criança. Dali vai se descobrindo os talentos. E o mundo que há fora, agora o mundo que eu falo aqui, esse mundo maldito aí, esta invenção demoníaca que é o sistema apodrecido, vai enfraquecendo dentro da criança, dentro dos adolescentes, dentro do jovem. Vai ficando aos poucos para trás, até chegar à estatura de um varão perfeito. Certo? Então comece com esse jejum, com essa oração, com essa ênfase em libertar aquela criança, certo? Se você não é presbítero ou diácono, não quiser impor as mãos sobre ela, não tiver autoridade para usar o óleo ungido, você pode marcar aquele encontro com o pastor, dizer, olha pastor, hoje, ao final da lição, nós vamos fazer oração pelos adolescentes. Faça uma campanha. Faça uma campanha. Incentive a eles a buscar o batismo com o Espírito Santo ali na escola bíblica. Não é no culto de Pentecostes, é ali. Tá? Convide o pastor. Pastor, hoje o senhor vai lá
E o senhor vai orar por as crianças, porque nós estamos numa campanha do batismo com o Espírito Santo. O que é que tem a ver com a lição? Nada, você ensinou a lição normal, o assunto da lição. Mas no final da lição, você chamou a responsabilidade espiritual de sacerdote daquele ambiente. Os irmãos estão compreendendo? As irmãs estão compreendendo? Certo, minha irmã? Certo, meu irmão? Eu sei que vocês pensam assim, meu Deus, o que eu podia fazer a mais para que essas crianças pudessem aprender? É aquele, entre aspas, espírito de inquietude, eles não se concentram, eles não ficam quietos, um mexe com o outro, mexe com o outro, parece que está no mundo exterior, mas isso só vai ser vencido se você entrar de cabeça nesse mundo espiritual. O ensino da palavra de Deus é a coisa mais difícil deste mundo. Pregar é fácil, ensinar não é fácil. Porque todos os dias, exatamente todos os dias, que você vai ali para ensinar, você tem uma iluminação diferente. Ou você tem essa iluminação diferente, ou eles não aprendem nada. Todos os dias você aprende com eles uma forma de ensinar. É assim ou não é? Você descobre em si talentos que você jamais imaginou. E quando você pergunta quem entendeu, eles dizem sim. Agora explique, eles explicam, o coração chega, queima, arde de alegria. Então não se preocupe, um dia vai dar certo, seu ministério infantil vai dar certo, vai crescer, vai prosperar. E no que precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. Muita coisa eu não sei, mas o pouquinho que o Senhor tem me iluminado, eu tenho passado para algumas pessoas que querem aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Estamos aqui para vencer juntos. Então, foi só para pontuar esse ato aqui que eu demorei um pouco. Nós vamos passar para a letra D. Né? Recapitulando. O que é ser um filho de Deus, né? Primeiro, você precisa crer em Jesus. Depois, letra B, deve obedecer aos mandamentos de Cristo. Segundo, veja que é mudado aqui. Olha. É preciso crer em Jesus. Jesus é a pessoa. Deve obedecer aos mandamentos do Cristo. O Cristo é o escolhido, aqui já muda, já é Senhor. Não é mais a pessoa de Jesus, já é o Senhor, já é incorporado em Deus. Certo? Já é o Deus Todo-Poderoso aqui. O Filho de Deus vence o mundo, quer dizer, ele luta contra o mundo é inimigo dele. Você deve explicar isso para o adolescente, que o mundo é nosso inimigo. Já teve, com certeza, a lição aí, os 3 inimigos do homem, o diabo, a carne e o mundo, né? Se não teve, busque aí, vasculhe aí, né? Esses 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Você pode até pegar aí da revista passada da EBD dos adultos, tem essa parte, essa frisada. Você corta ali aquela parte, recorta ela, que está bem explicado pelo pastor Ziel. Não vale a pena que eu explicar, porque tem uma revista para isso. E você recorta e explica para eles os 3 inimigos do homem. Se já não foi dado, né? Com certeza já foi, porque isso é bem no início. Né? Tá certo. Letra D, então, a pessoa que é um filho de Deus é um pacificador. Né? Mateus 5:9, Evangelho de Jesus Cristo. O Filho de Deus não promove guerra, não se alegra com a violência, nem trata mal as pessoas. Antes, sempre busca a paz, procura apaziguar os conflitos. Né? Então, o Filho de Deus é pacífico, é bondoso. Né? Agora vem, marca a alternativa correta. Para ser filho de Deus é preciso. Bom, aí entra o quadro, né? Você pode no início falar assim, mas irmão, eu não gosto de usar o quadro, porque eu me atrapalho todo. Olha, irmãos, eu vou lhe dizer o seguinte: vale a pena usar o quadro, tanto para você que você tem uma carreira muito grande pela frente de ensinador. Você está começando com pré-adolescentes, né, com adolescentes, depois você vai entrar para jovens, depois adultos. Então você tem uma carreira pela frente. Então tente descobrir essa aptidão pelo quadro, pela leitura. Se você não é bom em escrever rápido, o que é que você faz? Você leva o quadro para casa e você escreve em casa. Eu já fiz isso. Eu fui dar aula em igreja, curso
E eu levo já escrito. Quando eu chego lá, só faço virar o quadro, coloco lá em cima e vou pontuando. Depois eu vou só apagando os pontos que eu não quero, entendeu? Se você não tem essa destreza, como alguns têm, de escrever mais rápido. Depois eu acostumei e consigo escrever ali. Não, as letras não são bonitas, não são atraentes, aquela coisa, mas o conteúdo dá para se explicar. Então no começo você vai ter que vencer, romper essa barreira. Esses quadrinhos aí, esses quadrozinhos, esses quadros pequenos que você vê aqui, seria bom se eles fossem transpostos para um quadro normal. Aí você me diz, Emanuel, e se eu tivesse um data show? Aí seria maravilhoso. Seria maravilhoso, porque aí você colocaria esta lição no data show. Né? A lição no data show. Você usaria a lição de adolescentes lá, não dos professores. Você usaria de aluno. Porque senão as respostas ficariam explícitas lá, né? Então se você tivesse um data show, seria top demais. Né? Seria até maravilhoso. A revista passando lá, aquela coisa. Mas quem não tem cão, caça com gato. E o quadro branco ali faz muita, sabe? Faz jus ao nome dele. Então, aí marca as alternativas, né? Marca a alternativa correta. Para ser filho de Deus é preciso. Aí 2 pontos. Crer em Jesus, obedecer os mandamentos de Cristo, vencer o mundo. Ou todas as alternativas estão corretas. Lógico que eles colocariam, né? Todas as alternativas estão corretas, não é verdade? Então, agora vence o ponto 2. Porque é que nós somos... Mas é tão pequena a revista, né? Porque é que nós somos filhos de Deus. Como nós somos chamados filhos de Deus? Mas peraí, Emanuel, mas nós não nascemos diretamente de Deus. Como nos tornamos filho? Se primeiro nós fomos criaturas. Então aparece o ponto 2. Fomos adotados, né? Aí você já joga de cara, você pergunta logo: você sabe o que é adoção? O que é uma adoção? O que é uma adoção? Quem você conhece que foi adotado? Ou quem você conhece que foi rejeitado? Eles convivem com pessoas assim, né? Filhos de outro pai, que um pai fez e outro criou. Eles vão assimilando, né, a vida deles. Por exemplo, você pode dar o exemplo do seriado Chaves. O seriado do Chaves ali, a família, como é retratada a família ali. Dona Florinda namora com um professor, que ninguém sabe se é solteiro, se é viúvo, se já foi casado algum dia. Namora, mas o namoro dela não é um namoro sério, porque ele nunca propõe casamento. Kiko é órfão de pai, porque o pai dele morre, né, numa das pescarias lá da marinha. E ele adora o pai, porque ele só vive com a roupa de marinheiro. Mas ele é mimado, né? Ele é um filho mimado. E o professor Girafales está para adotar esse menino, né, de 8 anos de idade. De vez em quando o menino, com a carência do pai, chama de papi. Ao passo que tem o Chaves ali que ninguém quer adotar, que ninguém sabe quem é o pai nem a mãe, né? E ele diz: olha, eu tenho um pai e mãe, só não fomos apresentados ainda, né? Só para vocês terem uma ideia, né, de como é retratado na história, nas telas, a questão dos órfãos. E a Bíblia está recheada de partes onde fala do órfão e da viúva. O ponto é, fomos adotados. Você conhece alguém que seja adotado? Ou é um filho adotado? Não entendi muito. Alguém que seja adotado é um filho adotado. Deveria colocar: se você conhece alguém que é filho adotivo. Adoção é quando um casal registra uma criança ou adolescente para ser seu filho, mesmo que tenha nascido de outra família. O filho adotivo passa a ser herdeiro de todos os bens de seus pais adotivos, como tem todos os filhos biológicos. Então, é o caso de você aí
abrir mão da caixa de chocolate e pontuar e perguntar quem sabe o que é um filho adotivo, né? E perguntar, você acha que se alguém adotasse você, quando o seu pai que lhe adotou morresse, quem ficava com a herança? Você acha que você ficava com a herança? Existe alguma lei para isso? Então, veja que já leva para outro assunto, né? Quem são os filhos da desobediência, né? Então, ponto nós fomos adotados por Jesus, né? Jesus é ali a Igreja Católica retrata Jesus como irmão. Jesus é nosso irmão, Maria é nossa mãe, Deus é nosso pai. Eles retratam assim. Mas a verdade é que Cristo veio para ser Senhor e não irmão da humanidade. Veio para ser Senhor. Cristo é Senhor. Senhor nosso, Deus nosso. Quando Jesus aparece para Tomé, depois de ressurreto, Tomé diz assim: meu Senhor e meu Deus. Ele não diz meu irmão, né? Jesus, ele cita o seguinte: já não chamo mais vocês apenas de amigos, mas de irmãos. Ali no sentido das aflições que Jesus passou, que os discípulos passaram junto com ele. Cumprindo o provérbio de Salomão. Você tem um amigo, mas na angústia você encontra um irmão. Então, esse filho adotivo somos nós. Jesus vem para este mundo e nos adota como filho. Agora nós temos direito à mesma herança que Deus deu a Jesus, que é a coroa da vida na eternidade, os galardões, os benefícios. Mas se nós permanecermos sendo seu filho, né? Quem são os filhos da desobediência? Né? Letra A do tópico 2. Por causa do pecado, éramos por natureza filhos da desobediência e filhos da ira. Efésios 2:3. Aí você tem que explicar a queda do homem lá, né? Por causa do pecado, como foi a queda do homem, a serpente que ludibriou Eva. E aí vai, né? Bom, então eu vou aproveitar que vocês estão escutando aí, já tem quase uma hora de aula. Vou pedir a vocês que se inscrevam nesse canal aí. Eu estou começando com esse canal tem pouco tempo. E estou abrindo essas aulas aqui. Eu tenho certeza que está ajudando muita gente. Então, pede para o pessoal entrar no grupo aí, né? Quem tiver interesse com a escola dominical, para que a gente forme um grupo bom aí durante esse ano 2024. Um grupo sólido de estudos da palavra do Senhor. Tá certo? E pede para o pessoal se inscrever no canal, para o canal ir crescendo. Quem sabe um dia nós podemos fazer um grupão aí, né? Algo maior para o reino de Deus, tá certo? Então eu vou disponibilizar aqui em breve um curso completo, gratuito para a escola dominical, né? Como você usar o quadro, como você buscar as iluminações de Deus, como você fazer os esboços para as aulas, tá? Então vai ajudar bastante muita gente aí, certo? Então voltando ao assunto, você tem que explicar a queda do homem, como foi, de onde surgiu, né? Você vai ter que ler aí Ezequiel 28, Isaías 14, que é quando a queda de Lúcifer começa, para você entender o que é o pecado, o que é iniquidade, o que são desobediência. Lógico, Noel, mas eu não vou dizer isso tudo numa aula. Não, mas peraí, você não está estudando para você pregar para os adolescentes aqui. Você está estudando para você ter uma noção básica do que você vai fazer o corte aqui, quais são os recortes mais importantes que você precisa frisar na mente deles. Cada um terá uma realidade diferente. Bom, uma coisa que eu digo para vocês, olha, as revistas da Escola Bíblica Dominicais, elas são muito robustas e muito assim categóricas na questão do ensino, mas eles imaginam que todo mundo tem uma cultura que eles têm. Veja que a linguagem robusta é distante de nós. Mas você vai estar na frente de batalha. Você vai estar conversando com um adolescente que não tem nem pai nem mãe,
que se espelha em você, que tem você como o exemplo. Então você vai estar ali sendo um socorro, como eu falei no início, para eles. Então você vai ter que ter todo o material para qualquer dúvida que eles surgirem, você pelo menos ter noção do que está falando. Tá certo? Então explicar como éramos nós, como era essa natureza caída de Efésios 2:3. Os filhos da desobediência são pessoas que estão escravizadas no pecado. Romanos 6:20. E nós que estávamos no pecado, onde o pecado abundou, onde nós éramos cheios de pecado e nós mergulhados nele, agora quando aceitamos Jesus como Salvador, diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, eu tomava um banho de pecado. Agora Deus foi e derramou um dilúvio da graça, sabe? Abundância e superabundância. Eles não conseguem se libertar do mundo e vivem desobedecendo à palavra de Deus. Por isso estão destinados a sofrer os castigos de Deus. Então, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí você vai ter que dar exemplos de pessoas. Não dê exemplos de pessoas físicas no sentido de nome de pessoas, mas dê exemplo de pessoas, no caso do sentido espiritual, aglomerados ou conglomerados de gentes, né, de gente que está vivendo, ou pessoas que estão descendo o inferno sem a salvação. É isso que você tem que fazer. Você tem que, a partir deste momento, começar a explicar para eles como o mundo vive e por que é que Deus odeia os erros, os pecados e as mentiras e os enganos do mundo. Não é colocar medo neles, mas fazer eles terem temor a Deus. Temer é mais que medo. Não é só ter medo. Veja que temor vem de ter medo, tremer. Não é só isso. Porque ter medo de Deus dá a ideia de que a pessoa precisa estar distante dele. Mas, disse Salomão, o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o dever de todo homem. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Como é que guarda os mandamentos? Se aproximando dele. Então, eu temo a Deus, porque eu temo, eu cumpro. Ah, não pode xingar. Por quê? Porque eu temo a Deus. E ele disse que não pode, então não pode. Então não vou questionar. Quero nem saber. Ele mandou fazer, eu estou fazendo. Por quê? Porque eu amo ele. Eu o amo acima de todas as coisas. E se eu o amo acima de todas as coisas, eu amo acima da minha linguagem. Eu amo acima do que eu gosto de comer, do que eu gosto de vestir. Eu amo acima da minha carne. É acima de todas as coisas. Certo? Então explique quais são os filhos da desobediência, qual será o castigo para os filhos da desobediência. Seria bom se você tivesse tempo de ler a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, você vai ver isso lá implícito. Leia a carta de Judas, peça para um deles ler a carta de Judas. Só tem 19 versículos, é rapidinho. E eles vão ver com as suas próprias palavras. Tá bom? Cite os pontos, o que é desobediência. Se alguém deles desobedece o pai e a mãe. Se já foram castigados pela desobediência. Ou se foram livres dela. Explique para eles que Deus está vendo tudo aquilo. Sabe? Com jeitinho. Somos filhos por adoção. Sendo filhos adotivos de Deus, passamos a ter direito à herança de Deus. Isto é, a vida eterna que Jesus prometeu aos que creem nele. Com letra maiúsculas aí. Letra maiúscula, né? Em João 14, né? A seguir ali, até o versículo 3. Credo em Deus e credo também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Quer dizer, vocês precisam crer em Deus para poder Deus lhes chegar até as mansões celestiais, né? E aí surge, então,
os filhos, né, de Deus herdam também, né? Tá aí na sua tela, lado direito. Os filhos de Deus herdam também o Espírito Santo em suas vidas. Então, o primeiro ponto é que herdamos a vida eterna ao se tornar filho de Deus. E também recebemos de Deus o Espírito Santo, que é a pessoa. Aí você já tem que explicar a Trindade para eles. A pessoa, irmão, não se preocupe se gastou tempo explicando um assunto. É melhor do que você pular para outro assunto sem eles entenderem um nem outro. Ai, mano, eu tentei terminar a lição, não deu para terminar a lição porque eu fiquei preso falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha que lindo! Você conseguiu terminar uma matéria da teologia chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Você ensinou teologia para o adolescente. Você foi top, meu irmão. Você fez coisas que nas escolas teológicas não fazem. Eu participei de escola teológica e para mais nunca, sai fora. Obra de engano. Porque não tem nada além de texto e texto. E você conseguiu explicar o Espírito Santo para os seus adolescentes. Você foi doutrinador, você foi professor, você foi teólogo, você conseguiu fazer o que o Espírito Santo estava impelindo você para fazer. Você foi obediente, você ensinou para eles como é que realmente é um filho de Deus, o que um filho de Deus faz. Então, se gastou tempo explicando um assunto, não deu para terminar a revista, mas o assunto ficou claro, que maravilha, ou glória. Melhor do que você fazer por etapa. Explicou um pouco sobre a morte, agora eu vou explicar um pouco sobre o inferno. Não, agora eu vou... E fica aquele saco de batata, balaio de gato. E no próximo domingo um não veio, outro não veio, um que estava na primeira aula não estava, e fica aquela mistura e fica incompleto o estudo. Então, começa o assunto, termina o assunto. Por isso que eu estou abrindo os leques aqui para você ir. Olha, eu sei que eu não sou um bom professor. Eu sei que eu sou limitado. Mas uma coisa eu garanto para você, sem querer legislar em causa própria. Quando você assiste essa aula que eu estou lhe dando aqui, pode ser que você não compreenda a forma que eu quero dizer, mas abre na sua mente um leque maior, sim ou não? Abre possibilidade. Enquanto eu estou explicando para vocês um assunto aqui, talvez vocês nem estejam mais prestando atenção no que eu estou dizendo. Por quê? Porque já lhe abriu uma iluminação para outra causa. É assim ou não é? Quem tem assistido as minhas aulas tem percebido isso. Que eu abro essa oportunidade para vocês. Então, esse é o meu modo de ensinar. Não estou aqui para trazer a verdade absoluta, porque eu não tenho. A verdade absoluta é Cristo. E pouco eu conheço sobre Cristo. Mas o pouco que eu conheço sobre ele, eu estou tentando explicar para os irmãos aqui, para os irmãos passando para frente. E assim nós irmos evangelizando este mundo cruel. A fim de nós nos salvarmos e os que nos ouvem também, tá certo? Então, crie neles esse desejo, né? Você começa um assunto, você termina, dá sede de buscar mais, dá vontade de buscar mais. Você não se frustra. Então você, professor, tem que se dedicar, meu irmão. Se dedique. Respire a Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia. Não faça outra coisa a não ser buscar o conhecimento da palavra de Deus. Você, a partir de hoje, você tem que encarnar este personagem professor. Ah, não, só estou ensinando aqui adolescente, só tem 3, né? Meu filho, você é o maior professor do mundo, você tem a obrigação de ser. Porque você está ensinando para almas o caminho do céu. Você tem noção da responsabilidade que está sobre as suas mãos? Você está com uma granada de pino puxado na mão. Quem já assistiu Tropa de Elite aí sabe, quando o Matias está cochilando lá no meio do brejo. E
Capitão Nascimento é o professor da aula, da classe do BOP, está explicando sobre estratégia. Ele está lá, do grego, estratégia, do português, estratégia e tal. E Matias cochilando. Alguém diz, olha, senhor, o Matias está cochilando. Está cochilando, seu Matias? Sim, então. Ele puxa o pino da granada, dá na mão de Matias e diz, olha, se o senhor cochilar, todos nós vamos morrer. Então, professor, professora, abra sua mente, abra o seu coração, não cochile, entregue-se, porque aquele que é fiel no pouco, não sou eu quem digo, é a Bíblia, no muito Deus lhe colocará. Mas se você diz assim, eu queria ter uma classe de 200, Senhor, meu Deus, mano, uma classe de 500, de 1000 alunos, eu queria ter o bairro inteiro, mas você não se dedica a um, você não consegue dar aula para um, você não consegue prender a atenção de um. Como Deus vai mandar 10, 20 e 30? Então prenda a atenção deste um. Entregue-se. E com certeza os demais virão, meu irmão. Porque Deus é fiel. Sua classe vai crescer. No final dessa aula aqui eu vou fazer uma ministração aqui. Vou orar por vocês. Para Deus desbloquear muita coisa nessa classe de vocês aí. Do outro lado você percebe o seguinte... Para herdar essas bênçãos é preciso manter-se firme na fé e não se contaminar com o mundo. Quer dizer, já saiu do mundo, agora não pode mais voltar. E tem aquela outra parte lá que vocês, se quiserem escrever no quadro, é claro. Se não quiserem escrever no quadro, vocês podem redigir isso aí, né? Redigir, no caso, na folha de ofício, né, A4 lá que aparece no início, você pode escrever isso aí, essa é a sugestão deles, escrever esse versículo e fazer com que eles preencham, né, uma atividade ali naquele momento, né. Complete o versículo e para mostrar que vocês são filhos de Deus, são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Gálatas 4, 6. Aí em outra tradução está escrito Abba. Abba e Pai é o mesmo, meu irmão. Tá certo? Abba é Pai. Em hebraico traduzido para grego e português. Então quando fala Abba Pai. Abba é Pai. E Pai, Pai. Quer dizer, meu Pai. Né? Pai, meu Pai. É uma expressão. Pai, esse é meu pai, sabe? Não é qualquer um, é o meu pai. Então é uma ênfase que se dá. Pai, meu pai, sabe? Então esse Abba, pai, só quer dizer isso, tá bom? Não sabia, fique sabendo. Então vamos lá. Último tópico. Precisamos ser obedientes ao pai. O Senhor se alegra com a obediência de seus filhos, mas também se ira quando algum dos seus filhos se desvia e segue o caminho da desobediência. Pode dar o exemplo aqui de Balaão, tá certo? Vai lá em Números 19, conta a história de Balaão, da jumenta. Eles vão gostar, vai ser engraçado, vai ser prestativo, eles vão compreender a história, tá bom? Você pode começar a aula contando a história de Balaão, falando sobre a desobediência. Ele é um filho de Deus e está indo para o caminho da desobediência, certo? Começar por essa história seria bom, seria impactante. Vou contar agora a história de um profeta que era filho de Deus e infelizmente desobedeceu a Deus e quase morreu. E aí vai contando a história. Então, o nosso Pai Celestial se agrada da obediência. A obediência a Deus é muito mais importante do que muitas coisas que se fazem na igreja. Tá vendo? De nada adianta ser um bom cantor, músico ou pregador se não obedece à palavra de Deus. 1 Samuel 15, 22. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E você pode explicar para eles que eles na escola, não adianta ele chegar em casa e fingir que obedeceu tudo, que fez todos os trabalhos, que não respondeu a professora, porque os pais não estavam lá.
fingir ser bonzinhos, mas se na verdade eles estão aprontando alguma coisa por fora, Deus está vendo, eles serão repreendidos um dia, porque eles já têm idade de saber o que é certo e o que é errado. Tá? Ser obediente ao pai é sinônimo de amor. João 14,15. Obedecer a Deus é um ato de amor e voluntariedade. Se você diz que ama a Deus e não obedece a sua palavra, você estará mentindo e enganando a si próprio, né? Porque o diabo é mentiroso desde o princípio, né? E ele conhece toda a palavra de Deus, mas ele não obedece. Então ele não obedeceu, por isso ele foi derrubado, certo? Ele não caiu, ele foi derrubado, tá certo? Então explique para eles que eles não podem viver de engano, fazendo coisa errada escondido, porque papai e mamãe não estão vendo, mas Deus está vendo, certo? Vamos para a conclusão. A obediência a Deus, além de ser uma demonstração de amor e temor com o Criador, é também uma forma de testemunhar às pessoas que existe um Deus bondoso que nos permite chamá-lo de Pai. E a referência é de Romanos 8,15, né? Que é do Abba Pai ali em cima. Então, concluímos aqui o seguinte. Obedecer a Deus vai além de demonstrar qualquer coisa, né? De estar na igreja ou de fazer alguma coisa para ser visto. Mas testemunhar, que as pessoas olhem para nós e queiram ser como nós. Olha, eu quero ser igual fulano, pronto. Então aí já está um ponto principal. Você já está fazendo o mundo ver que você é um filho de Deus. Certo? Então essa foi a pincelada na lição, tá bom? A pincelada aí para os professores estarem, né, um pouco mais abertos, né? De repente você tem um adolescente aí, você não está conseguindo lidar com este grupo e alguma coisa que já serviu para você. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Refletindo, acabamos de aprender que somos filhos de Deus por adoção. Na folha que será entregue pelo professor, faça uma redação de no mínimo 12 linhas, explicando quais são os direitos e deveres de um filho adotivo de Deus. Bom, é o que eu falei. O pessoal da revista aí, eles não têm noção da dificuldade de um professor, que o professor hoje passa com os alunos, e a revista é grande. Apesar dela ser curta de espaço, mas os assuntos são amplos. Às vezes não dá tempo de fazer isso aqui, né? Então fica meio difícil, mas pode colocar com as palavras deles. Ou você pode pedir para que eles escrevam quais são as características de um filho de Deus e de um filho da desobediência, né? Aí vem o auxílio teológico, que aqui eles vão pontuar praticamente o que eu disse para vocês, né? Que vocês vão ler as referências, né, sobre o Espírito Santo e tal. Aí tem o glossário, que é praticamente um mini dicionário aqui, né? Que tem as palavras mais difíceis, né? Você pode fazer até uma jogada aqui com eles, né? Testemunho, o que significa testemunho, né? O que é incumbência, o que é coletânea, né? E aqui eles vão jogar aquela jogada de marketing, né? Que é para vender Bíblia, né? Saiba mais, né? Sala do professor e as anotações, né? Então, aí tem sempre uma historinha aqui, né? No final, e já se pula para a lição 10, né? Conhecendo Deus pela fé. Aí vai ter a história dos Hebreus 11. Então você, professor, já lê logo lá Hebreus 11, né? E já vai passando para a próxima fase, certo? Então que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus e até a próxima aula.